Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião aqui da Sala de Crise do São Francisco, que trata da operação do sistema hídrico formado pelos reservatórios. Inicialmente, vamos conferir as pessoas que estão acessando, mas eu pediria só ao INEMA que vocês estão projetando. Se vocês pudessem não projetar, tá? No modo apresentação, tá? Bom, então vamos dar uma passada nas pessoas que estão conectando na sala. Começando pelo ONS Rio. Luiz Guilhom. Érica Salves. E Uto Racro. Ok. ONS Recife. Bom dia a todos, aqui pelo ONS Recife, eu, Luana. Ok, Luana. Espero que você tenha gozado boas férias. Que não... Obrigada, Joaquim. Sem Madem. Bom dia, aqui Giovanni. Karine Leal, da Hidrologia. Elisângela Broto, da Hidrologia. Ok, obrigado. Chefe. Bom dia a todos, pela chefe Sonali, Tiago, Antônio, Daniela, Meuser. Ok, obrigado. Semig. Bom dia a todos, pela Semig, Ivan. Ok, obrigado. Os órgãos gestores, IGAN. Bom dia a todos. Hoje o IGAN está sendo representado por mim, Heitor Moreira. Obrigado, Heitor. INEMA Bahia. Bom dia a todos. Aqui Damile da Casa Civil, presente no INEMA. Ok. Semar Sergipe. Bom dia a todos. Napoleão Désio. Ok. Bom, os projetos de irrigação, começando pelo Jaíba. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Marcos, projeto Jaíba, etapa 1. Bom dia a todos. Priscila, projeto Jaíba, etapa 2. Ok, obrigado. Nilo Coelho. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Ok, Paulo, é porque você está com duas conexões. Aí dá dando... Você tem que deixar uma desligada, tá? Peixe Vivo, que está na tela também. Peixe Vivo, agência. Bom dia. Bom dia, Joaquim, Alberto e Tiago, da agência Peixe Vivo. Tem o Comitê São Francisco, Telane. Bom, a professora Ivonilde. Bom dia a todos, bom dia, Joaquim. Ok. Maria. Nilo Coelho. Nilo Coelho, você está com duas conexões, é por isso que está dando algum problema. Marinha. Bom dia, comandante Eduardo e Salvador. Obrigado. Bom, tem alguém que eu deixei de chamar? Não. Bom, então as pessoas que estão aqui na sala. Ministério do Transporte. Antônio Paulo, bom dia a todos. Lancelotti, ONS, bom dia a todos. Carlos Novaes, bom dia. Ministério de Minas e Energia. Joaquim Gondim, Ana. Antônio Augusto, Ana. Diego, Ana. Bom dia, Fernanda Abreu, da Ana. Bruna Craveiro, Ana. Ok. Se na sequência as pessoas forem se conectando, eu faço a ressalva. Bom, como nós costumeiramente fazemos, nós começamos com a apresentação
do CEMADEM falando do que aconteceu em termos de clima e as previsões de cenários, né? Então, CEMADEM, está na tela, por favor. Ok, Joaquim, obrigado. Vamos já passar então para o primeiro slide das figuras, onde a gente tem a chuva da última semana. E nessa figura a gente percebe do lado esquerdo, que são os acumulados de chuva, que choveu menos de 20 milímetros, praticamente toda a bacia, e na verdade bem menos, né? Praticamente não choveu. Na figura da direita a gente tem as anomalias, que seria a diferença do que choveu para o que seria normal nessa semana. Em geral, próximo à média, né? Porque é normal não chover em grande parte da bacia, com exceção da parte mais baixa da bacia, ali entre Sergipe e Alagoas, ali mais perto da foz do rio, onde é período de chuvas. E ali também choveu pouco, portanto essa cor alaranjada na figura da direita, mostrando que a chuva ficou um pouco abaixo da média. No próximo slide, eu coloquei uma figura da chuva do mês de julho, mês anterior, né? Como fechou o mês semana passada, a gente dá uma olhadinha como é que foi esse mês. Na figura da esquerda tem os valores acumulados de chuva, né? A gente percebe que essa época do ano chove mais ali no litoral do Nordeste, né? Zona da mata, isso é o normal dessa época, e mais para o interior, onde está a grande parte da bacia, interior em Minas, interior da Bahia, chove muito pouco ou quase nada. Então, nessa área onde já não chove, não choveu, ficou próximo da média, a gente vê na figura da direita, mas na parte baixa da bacia, o mês de julho, que é a cor alaranjada ali, Sergipe, Alagoas ali, até parte da Bahia mais para dentro ali, parte baixa da bacia, então teve chuva abaixo da média. Esse período chuvoso por ali foi deficitário em termos de chuva, tá? No mês de julho. Próximo slide. Aqui a gente tem aquela evolução dos últimos 24 meses, cada coluna dessa é a chuva e a linha cinza é a média de longo termo, né? Então, vínhamos tendo meses sempre abaixo da média, com exceção de fevereiro desse ano, choveu um pouco acima da média, e em seguida sempre meses abaixo da média, não foi diferente em julho, né? Que é o penúltimo coluninha aí, quase não dá para ver, é só um risquinho preto aí em julho, né? Bem à direita aí da figura embaixo, bem abaixo da linha cinza, que é a média de longo termo, né? E agosto vai começando aí com um pouquinho de chuva, né? Abaixo da média na bacia. Lembrando que isso aqui é até o dia 4. Próximo slide. Aí, depois de olhar do que aconteceu, vamos olhar o que está acontecendo. O que está acontecendo é positivo, né? Um cenário diferente do que a gente olhou aí para trás, que é de uma frente fria no sudeste favorecendo a ocorrência de chuvas, né? Uma coisa que é pouco frequente durante essa época, que é o período seco, né? Então, uma chuvinha aí que está acontecendo no centro-sul de Minas e favorece a subbacia, a parte mais alta da bacia de São Francisco, que é a subbacia de Três Marias, né? Essa frente fria já vem atuando e ainda deve atuar até amanhã aproximadamente, até o meio dessa semana ainda deve causar alguma chuva. As chuvas dessa época, elas têm uma característica de se distribuírem de forma bem irregular. Então, em alguns pontos a gente observa chuva forte, intensa, um bom acumulado, mas é muito pontual e próximo acaba não chovendo nada, né? Então, são chuvas bem mal distribuídas no espaço, né? De qualquer forma, bem-vindas aí, pouco comuns essa época. Olhando a previsão aqui, então, vejam que para os próximos 7 dias a gente observa chuvas ali em parte de Minas Gerais, né? E vai abranger parte da bacia ali, subbacia de Três Marias. A gente vai ver mais para frente o detalhe. Vamos lá, aqui começando com o recorte da bacia do São Francisco, como um todo. E dá para ver bem lá na cabeceira, ali em Minas, bem na parte baixa da figura ali, algumas chuvas, até com tons de azul, né? Coisa ali em torno de 40 milímetros, talvez 60. Quando a gente olha a bacia como um todo, essa chuva ali na cabeceira acaba contribuindo. Acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Pronto. Então, no gráfico da direita, a gente tem a evolução da média na bacia como um todo, 2 milímetros aí, o 2 verde, acumulado na bacia em 3 dias,
e o 3 vermelho são 3 milímetros em 7 dias, né? A hora que a gente distribui essa chuvinha lá na cabeceira, na bacia como um todo, acaba ficando muito pouca chuva. Mas quando a gente olha aqui 3 Marias, aí a gente tem aqui 16 milímetros em 3 dias e 20 milímetros em 7 dias. Eu gostaria de lembrar que para essa época do ano, o modelo ele possui um viés para mais, né? Então ele tende a superestimar essa chuva. Essa chuva, como eu falei para vocês, ela é bem pontual. O modelo ele acaba dentro da grade da resolução dele espalhando essa chuva em grandes áreas, né? Então provavelmente a chuva que a gente vai observar ela vai ser menor do que isso, né? A gente, em média, esse viés ele fica em torno de 30%, 35% abaixo do que está sendo previsto, né? Então a gente colocaria um fator de em torno de 0,7, 0,65 para corrigir a chuva do modelo, tá ok? Vamos para a próxima, Sobradinho. Sobradinho aí com bem pouca chuva, né? Quase nada. Talvez um pouquinho dessa chuva aí de 3 Marias pegue algum ponto muito isolado da incremental aqui de Sobradinho, mas que deve causar muito pouco ou nenhum efeito sobre as afluências. Até agora a gente olhou então a previsão para a primeira semana, para essa semana, né, até o final dessa semana. Agora a gente vai olhar para a semana seguinte, para a semana que vem, para ver se tem alguma mudança de padrão. E na verdade tem mudança porque a gente está tendo chuva agora, né, que é pouco comum. Na próxima semana a gente deve voltar a uma situação mais típica, sem chuva, inclusive sem chuva em 3 Marias, né, e pouca chuva então na maior parte da bacia aí. Na parte mais baixa, o modelo brasileiro coloca uma anomalia negativa, né? O modelo americano coloca mais para cima um pouco, que é a figura de baixo. Então, ali na zona da mata, a área onde a gente deveria ter mais chuva, ela deve ficar de normal a talvez ainda manter esse padrão de estar um pouco abaixo do normal, tá ok? Concluída a parte meteorológica, eu vou passar para a minha colega Karine, que vai dar seguimento aqui nos cenários hidrológicos. Bom, pessoal, então focando agora somente na bacia de 3 Marias, nós fechamos o mês de julho com menos de 1 milímetro, né? Praticamente nenhuma precipitação, né, significativa na bacia como um todo. Lembrando que a média de julho é de aproximadamente 10 milímetros. Agora, para o começo de agosto, a média histórica para a bacia nos meses de agosto chove em torno de 13 milímetros. Ainda é muito pouca precipitação, né? Nesses primeiros 5 dias de agosto, nós já estamos com aproximadamente 26 milímetros de precipitação observada, né? Praticamente o dobro do que deveria chover no mês inteiro, né? E essa chuva, muito concentrada em poucos dias, ela reflete, né, num aumento de valores de vazão. Na figura inferior, nós temos o monitoramento dos valores de vazão consistidos pelo ONS, lembrando que para o mês de agosto nós só temos apenas um dia de dados consistidos. E nesse dia, que foi o dia 1º de agosto, ainda não tinha começado a chover, né, significativamente na bacia. Então, por isso que ali ao lado nós estamos com agosto de 2018 com 57 metros cúbicos por segundo. Né? Lembrando que a MLT de vazão para o mês de agosto nessa bacia é de 199 metros cúbicos por segundo. Voltando um pouquinho no mês de julho, nós fechamos julho de 2018 com aproximadamente 79 metros cúbicos por segundo, o que representa algo em torno de 69% abaixo da MLT. Né? Ainda estamos com valores bem abaixo, né, do esperado em termos de vazões para essa bacia. Em termos de previsão, no próximo slide, nós temos na figura superior as barras pretas representando a chuva diária observada. Na sequência, as várias barras coloridas representando os membros de previsão de precipitação. Aquelas mesmas que o Giovanni falou para vocês, né? Ele apresentou somente a média para vocês. E a média desses membros de previsão de precipitação está destacada nessa barra mais espessa vermelha. Na figura inferior, nós temos a linha preta, seria a vazão consistida pelo ONS.
a linha cinza representando a nossa simulação de vazão com base nos dados de chuva observados do fim de semana, e na sequência as várias linhas pontilhadas coloridas representando as linhas de previsão de vazão. E, igualmente, a precipitação, nós temos a linha vermelha espessa representando a média desses membros de previsão. Então, vejam que, né, de acordo com o que eu falei, choveu bastante nesses últimos dias, né, nesses últimos 4 dias na bacia. Ainda tem alguma precipitação prevista, né, para os próximos dias. Então, a tendência é de que a vazão aumente um pouco nesses próximos dias, né, chegando a um valor médio para os próximos 10 dias em torno de 111 metros cúbicos por segundo. Em termos de cenários para os próximos meses, né, no próximo slide, por favor, nós temos então as linhas pontilhadas coloridas aqui representando cenários de vazão para os próximos meses que foram criados em função de cenários de precipitação. Esses cenários de precipitação, eles representam a precipitação média climatológica, porcentagens dessa média climatológica 25% acima e 25% abaixo da média climatológica, e um cenário de precipitação que foi gerado simulando as simulações que ocorreram de agosto a novembro de 2004. Nós escolhemos esse ano de 2004 por ser o período agosto-novembro mais crítico do nosso histórico, que nós consideramos nosso histórico o período de 1983 até 2017. Então, no gráfico, na tabela inferior, nós temos, né, para esse cenário crítico de precipitações, né, o modelo hidrológico nos simula as vazões na ordem de 63 metros cúbicos por segundo, que representa apenas 22% da MLT para o período agosto-novembro. E caso nós tenhamos precipitações na média climatológica no período agosto-novembro, o modelo hidrológico nos indica vazões na ordem de 112 metros cúbicos por segundo, o que representa algo em torno de 40% da MLT. Nessas simulações, nós incluímos a previsão de vazão, que seria do período de 6 a 15 de agosto, e na sequência esses cenários, simulando precipitações climatológicas ou a precipitação de 2004, os cenários iniciam a partir do dia 16 de agosto até o dia 30 de novembro. Vejam no gráfico que as vazões mínimas históricas mensais, elas estão representadas pela linha mais espessa marrom, na parte inferior do gráfico. Os cenários que nós trouxemos hoje de vazão, eles não indicam uma forte tendência de quebra desses recordes mínimos históricos, até o período de outubro. Para o período de novembro, alguns desses cenários, eles cruzam a linha inferior, que seria essas vazões mínimas históricas. Entretanto, a gente ainda está bastante longe, para afirmar que teria uma quebra de recorde nas vazões mínimas para novembro. É necessário que a gente aguarde um pouco mais, inclusive a gente aguarde indicativas de quando que vai iniciar o período chuvoso desse ano. Essa era a nossa contribuição para hoje e nós ficamos à disposição. Obrigada. Ok. Bom, vocês não falaram nada do El Ninho, mas eventualmente alguém vai perguntar sobre El Ninho, né? Se você quiser já antecipar alguma coisa. Oi, Joaquim. A princípio está mantida aquela previsão sem alteração, ou seja, de El Ninho para o final do ano, mas um El Ninho fraco, um El Ninho bem fraco. Então a gente não esperaria grandes influências do El Ninho, tá? E a gente vai monitorando, qualquer mudança mais significativa a gente apresenta. Ok. Bom, então eu vou deixar as perguntas depois para juntar com as do ONS, da apresentação do ONS. Então, se o ONS pudesse agora fazer a apresentação. Bom dia a todos. Nós, como sempre, vamos fazer uma avaliação das condições hidrológicas e armazenamento na bacia do Rio São Francisco, com simulações de curto e de médio prazo. Próximo, por favor. Em termos de condições hidrológicas, destaco aí a inclusão do mês de agosto, temos 5 dias, no caso,
né, de vazões verificadas, né, e aí, mas em termos de ranking, né, permanecemos bem semelhantes, né, com o que a gente tinha, considerando o período de maio a julho, né. Então, mantendo o mês, esse novo cenário, maio a agosto, tem, em termos de ranking, uma situação bem semelhante, né. Destacando o ano de 2018, né, de Três Marias, está com 32% da MLT, que representa a terceira pior série do histórico. Em termos de vazões incrementais, a Sobradinho também, 38% da MLT, o que representa também, né, a terceira pior série. E em termos de vazões totais, a Sobradinho, 37% da MLT, o que equivale à terceira pior série do histórico, né. Destaco que, tanto para incremental, a Sobradinho, quanto para natural, a Sobradinho, as três últimas séries, né, no caso a incremental, a pior foi 2016, a segunda pior 2017, a terceira pior 2018, né. Para a vazão total, né, como soma com Três Marias, só muda a posição 2016 e 2017, né. 2016 a segunda pior, 2017 a pior, né. Então destaco que os três últimos anos, né, período maio a agosto, são os piores do histórico, todo o histórico, considerando o ano de 31 até agora. Próximo, por favor. Em termos de ano hidrológico, né, o período de outubro a setembro, né, a gente colocou esse quadro novamente essa semana, porque tivemos uma alteração, né, incluindo o resto do verificado de julho, com esse início de agosto, né, Três Marias, ele agora sim, ele está entre as 5 piores séries, né, outubro a setembro, né, antes, se eu não me engano, acho que ele era o 8º, agora, como os valores são muito próximos, né, agora ele está em 5º, né. Em termos de vazões incrementadas a Sobradinho, nós não tivemos alteração, né, na posição dele, esse período, né, outubro de 2017 até agosto, no caso, né, de 2018, ele está com 853 metros cúbicos por segundo, é a 4ª pior série. Observe que ele é muito próximo do terceiro, né? Então a tendência é que até completar o período, até setembro, ele troque de posição, né? Ele suba, né, um grau de criticidade, né? Ele passe a ser a terceira pior série, né? E foi o que aconteceu com as vazões totais da Sobradinho. Anteriormente ela era a 5ª pior série, né? Agora ela é a 4ª, né? Esse período de outubro a agosto, no caso, né? Ele trocou com o ano de 2013, tá? Então nós estamos com outubro de 2017 até agosto de 2018 com 1.186 metros cúbicos por segundo. Observem também que ele é bem próximo tanto do segundo, né, quanto do terceiro. Então, cada vez que a gente vai incluindo vazões mais baixas, essa média vai diminuindo. Então, não estranhe se daqui a pouco tempo nós estivermos com a segunda, né, o segundo pior hidrológico, né, esse grau de criticidade vai subindo, esse ranking, né, então, as vazões são muito próximas, né, então, incluindo vazões mais baixas, né, essa tendência dessa média é diminuir. Próximo, por favor. Em termos de acompanhamento das vazões verificadas, né, e previstas, estamos aí com o ano 2017 e esse período de 2018. Chama a atenção, né, esse vermelho verificado, né, ele está com um pequeno descolamento, né, e aí dois motivos, né, teve a questão da chuva, né, como o Semadem colocou, nós fizemos essa previsão na quinta-feira passada e já tínhamos essa sinalização, né, de um leve aumento, né, dessa vazão verificada em Três Marias, em função dessa chuva prevista, né? E também temos um outro motivo, né? Temos observado, né, o modelo que utilizamos hoje é o modelo Mineiro 3M, né? Desses primeiros dias, que é um modelo baseado na técnica de redes neurais. No momento de calibração, em 2009, se eu não me engano, as vazões verificadas não eram as que nós tínhamos hoje, né? Tivemos esse aumento de grau de criticidade, baixou muito esse padrão de vazões mínimas, né? Recorde todos os anos. Com isso, né, a necessidade que tínhamos era de recalibrar o modelo. O modelo de redes neurais, ele tem uma extrapolação, né, tanto para cima quanto para baixo, só que a extrapolação tem um limite, né? As vazões verificadas ultimamente são muito baixas. Então a necessidade que nós tínhamos, nós, ONS, era fazer a recalibração desse modelo, né, para poder conseguir mostrar a ele exemplos de vazões mais baixas para que ele conseguisse reproduzir no momento que nós estamos. Só que temos uma diretriz, uma mudança, né? O ONS está passando a utilizar o SMAP para praticamente todos os seus aproveitamentos, né? Então, estamos em processo de mudança, né, dessa metodologia e a partir de novembro
nós devemos utilizar um modelo SMAP, né, não mais o Neuro 3M, né, o SMAP para a primeira semana, né, não mais o Neuro 3M, o SMAP junto com o Previvais, né, para a previsão oficial do OMS, né, que seria as previsões do PMO e suas revisões. Por conta desse descolamento que estamos vendo semana após semana, né, junto com o Neuro 3M, nós nesse processo de previsão de vazões, a partir da semana que vem, utilizaremos já os resultados desse modelo SMAP. Tá? A gente tem visto, né, nessas semanas que tem dado resultados melhores, né, nós já estamos rodando ele semanalmente, né, schedule, né, em paralelo, né, então a partir da semana que vem, né, nós passaremos a utilizar essas rodadas, né, do modelo SMAP, tendo em vista que estamos obtendo resultados melhores. Como eu falei, nós ainda não podemos utilizar nas previsões oficiais do OMS, PMO e revisões, por conta de um processo que nós temos, né, de validação, a questão com a ANEEL, tem todo um processo, né, para a implantação do novo modelo. Mas ele realmente tem apresentado resultados melhores e é o que pretendemos fazer, né, na próxima semana, utilizar esses resultados, né, do modelo SMAP, né, para Três Marias. O próximo, por favor. Não sei se o Guilherme quer complementar alguma coisa, alguma informação a mais, Guilherme. Não, só assim, a título de curiosidade, a previsão para a semana que vem de Três Marias, com o modelo Neuro 3M, foi 118 metros cúbicos por segundo, enquanto que a previsão com o SMAP seria 65 metros cúbicos por segundo, ou seja, bem mais baixa, tá? E da mesma forma, né, o modelo SMAP ele também vê a previsão de chuva, né? Então ele está atualizado, né? O processo de calibração foi feito agora há pouco, né? Então tem essa questão, né? Para continuar utilizando o modelo de rios neurais, nós teríamos que fazer uma nova calibração. E essa não é a diretriz que estamos trabalhando no OMS nesse momento, né? A utilização realmente do SMAP é o que está sendo feito para todas as bacias, não só para a bacia do Rio São Francisco. Nesse gráfico nós podemos ver as vazões do trecho médio de São Francisco, né, os postos. Então não temos chuva verificada no eixo da direita, né? Então realmente essa chuva que o CEMADEM bem colocou, ela ficou restrita até agora, né, na área de Três Marias. Praticamente não, se pegar, né, vai ser no iníciozinho ali São Romão, São Francisco, mas até agora não temos verificado essa chuva. A vazão do posto de São Romão está em 421 metros cúbicos por segundo. A vazão do posto de São Francisco, 371 metros cúbicos por segundo, e a afluência Sobradinho, em torno de 360 metros cúbicos por segundo. Próximo, por favor. É aí a vazão verificada, né, incremental, a Sobradinho, a verificada de 2017 até agora, e a prevista para fechamento do mês. E aí chama a atenção, né, as primeiras 2 semanas de previsão, né, são do modelo CEPINS, né, acoplando com o modelo Previvais. A média desse período, né, de dia 6 até o dia 31, é 330 metros cúbicos por segundo. Observamos que a gente sempre mostra, né, a título de sensibilidade, a previsão até o final do mês com o CEPINS e a previsão do Previvais. Eles estão muito próximos, né, praticamente colados, né, então isso dá uma confiança maior, né, à nossa previsão. Então nesse trecho nós não temos problema nesse processo de previsão e os 2 modelos, né, bem aderentes a essa semana. É o próximo, por favor. Agora vamos mostrar as condições de armazenamento com base nessas vazões afluentes previstas. O próximo. Como premissa de defluência, né, nós estamos o período de 6 de agosto até o dia 31 de outubro, né? Nós estamos Três Marias com 266 metros cúbicos por segundo. Chamamos a atenção que no dia 10 de julho, né, nós fomos para 245 metros cúbicos por segundo. Dia 26 de julho teve um aumento para 265 metros cúbicos por segundo, a defluência de Três Marias. E o próximo aumento se dará no dia 29 de agosto. Para 275 metros cúbicos por segundo, tá? Então, só destacando isso. Próximo aumento de Três Marias, né, a informação que a gente tem da CEMIG até agora, dia 29 de agosto, indo para 275 metros cúbicos por segundo. Sobradinho, né, em termos de defluência média, 670 metros cúbicos por segundo, né, visando aquela manutenção, né, um pouco acima, né, dos 20%
do nível de Itaparica. E de efluência de Xingó, médio, né, de hoje até o final do mês, 603 metros cúbicos por segundo, né, mantendo aquela defluência, né, acordada, né, os 550 no final de semana. Desligado mesmo. Agora que ligou. E os 620 nos dias de semana, né, final de semana e feriado 550. Próximo, por favor. Aí eu vou desligar. E aí com isso, né, com essa previsão de afluência e de defluência, nós deveremos sair Três Marias de 42,2 para 39,7, né, no final do mês. Sobradinho de 31,3 para 28,8 e Itaparica de 22,2 para 20,3. Chama a atenção que esses valores são um pouco superiores, né, não muito, um pouco superiores, acho que na ordem de 0,2, superiores ao que apresentamos na reunião, o que mandamos, na verdade, né, a semana passada, tá? E aí essa leve elevação deveu-se ao aumento da previsão de afluência, né, como eu falei, né, devido à previsão de chuva e um pouco do descolamento do modelo que utilizamos. Eu acredito que era isso e o continua, né, o médio prazo. Então, continuando aí para o médio prazo, próximo slide. Então, agora a gente fazer a parte da previsão até o novembro. Então, a gente continua com as mesmas premissas, né? A gente já utiliza para o médio prazo o modelo SMAP. Então, quando o ano e semana que vem, passando a usar o SMAP também, a gente vai ficar completamente acoplado com o mesmo modelo, que é legal para previsão, você não vai ter esse descolamento. Então, a gente roda com o nosso histórico de chuva observada que a gente tem. E o pior ano, que gera pior afluência, é o ano 2007, que a gente gera uma afluência de 84 metros cúbicos por segundo nesse período. E também a gente está fazendo a média dos últimos 5 anos, que gera uma vazão de 158 metros cúbicos por segundo, 44% da MLT. Né? As previsões têm ficado mais ou menos nessa faixa, não tem alterado muito. As defluências são as defluências formadas pela CEMIG para atendimento ao projeto de Jaíba. A última atualização que a gente teve foi acho que em junho, está mantendo... De junho, né? Está mantendo essa programação de defluência. Próximo slide. Então, com o cenário de pior afluência, a gente está chegando o reservatório em 28,5%. É mais ou menos o que a gente está vendo aí nas últimas previsões, já tem vindo ficar mais ou menos nessa faixa, né? Com o pior cenário um pouquinho abaixo de 30% e com a média dos últimos 5 anos um pouquinho acima de 30%. Então, a gente está rondando aí os 30%, que era a nossa meta lá no início do ano. Próximo slide. Para a região incrementar de Sobradinho, a gente não tem modelagem de chuvazão, então a gente usa o próprio histórico. Então, o ano passado foi o pior ano de histórico, com uma vazão de 238 metros cúbicos por segundo para esse período. E a média dos últimos 5 anos dá uma vazão de 380 metros cúbicos por segundo, né? Mais elevada, mas mesmo assim muito baixa, 40% da MLT. E as defluências a gente está mantendo uma defluência média mensal de 600 em Xingó. Uma defluência de 600 em Xingó, que representa uma vazão superior em Sobradinho, para poder atender os usos consultivos e evaporação. Próximo slide. Então, nos últimos 5 anos está fechando em 20,6%, um pouquinho acima de 20%, e com um pior ano de 17,9%. Também a previsão está bem estável, aí, ficando aí na casa de 17,5%, agora ficou um pouquinho mais alto, 7,9%, mas rondando aí o 17,5%, 18%, o pior, e com a média dos últimos 5 anos também rondando a casa dos 20%, 21%. Então as previsões estão bem estáveis, nessa época não chove, então facilita a previsão. Isso, a ONS coloca um comentário para alguma pergunta. Ok. Bom, antes de abrir para perguntas, eu vou só colocar as pessoas que se conectaram agora. Comitê, o Anivaldo. Anivaldo, se você puder só dar um alô. Alô, Joaquim, bom dia a todos. Estou aqui de Maceió, na sede do comitê.
Estamos com um pequeno probleminha aqui no nosso equipamento, mas estou acompanhando. Bom dia a todos. Ok, Anivaldo. Alguém mais se conectou que eu não citei? Joaquim Antônio Joaquim Antônio Arthur. Ah, doutor Antônio. Obrigado. Doutor Procurador da República, doutor Antônio Arthur, também está conectado. Alguém mais que eu não identifiquei? Não. Bom, então vamos abrir então para perguntas e considerações. Eu passo logo inicialmente a palavra para a CEMIG para alguma complementação da apresentação do ONS. Joaquim, só como o Guilhom e a Luana comentaram a respeito da previsão de vazão ali em Três Marias, né? Só para poder informar, a CEMIG usa o MGB como modelo de previsão de curto prazo. E, complementando as informações do Guilhom, nosso cenário previsto para a semana em curso é algo em torno de 96 metros cúbicos por segundo, pelo menos essa é a rodada do MGB. Mas, enfim, é muito próximo do Neuro 3M e do SMAP que o INS está rodando. Entendeu? Só isso. Ok. Mas todas estão indicando baixas vazões, né? Todas estão indicando baixas vazões na faixa das mínimas, próximo das mínimas históricas, né? Chefe, alguma consideração adicional? Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Não, sem considerações adicionais com relação à apresentação do ONS e aproveitando só para informar que na sexta-feira a gente emitiu o ofício circular, né, comunicando da prorrogação da resolução da ANA até novembro, autorizando a vazão mínima de 550. Bom, o IGAN, alguma consideração adicional nessa primeira parte da reunião? Alguma coisa que queira destacar? IGAN? Não, IGAN sem nenhuma consideração. Ok, obrigado. INEMA? Bahia? Sem nenhuma consideração, tudo tranquilo. Ok, obrigado. Sergipe, SEMAR, alguma consideração adicional? Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Sem consideração, Joaquim. Ok. Nós não tivemos contato da APAC de Pernambuco nem da Secretaria lá de Alagoas, né? Então, essas duas entidades não tiveram. Bom, então eu pergunto aos demais se tem alguma consideração inicial dessa primeira parte da reunião, que, como vocês vêm acompanhando, ela está muito estável no sentido de tem se mantido as previsões com pequenas variações na casa decimal das previsões para o final do período seco. O final do período seco tem indicado que aqueles números que nós temos discutido de manter Três Marias próximo dos 30%, ele tem se mantido, com o mínimo, se der o pior do histórico, na faixa de 28,5%, e se der a média dos 5 piores, 32%. Então, estamos muito próximo do valor que nós colocamos como meta, que é os 30%. Para Sobradinho, que são os 15%, nós estamos com o pior com 17,9% e a média dos 5 piores, 20%. Então, nós estamos ainda com algo como 2%, 3% acima da média que nós estabelecemos como adequada para o final do período seco. Quer dizer, estamos cumprindo aquilo que a gente se propôs nessa atual fase, né? Dito isso, eu abro para os demais participantes se tem alguma consideração a fazer sobre as duas apresentações que foram feitas, tanto por parte do CEMADEM, tanto por parte do ONS. Não. Então, vamos então para assuntos de natureza geral.
Nós estamos discutindo aí, o comitê, ele fez uma programação que não sei se já conseguiu fechar, para reuniões que vão acontecer na bacia, para serem apresentadas as considerações de planejamento e controle de cheia. Anivaldo, se você já tem algum dado mais expressivo no sentido de fixar as datas e horários dessas reuniões, esse era um momento talvez de você poder relatar. Pois é, Joaquim, nós reunimos a nossa diretoria colegiada e, como ficou acordado aqui, coube ao comitê tratar aí da programação, da logística dos eventos, coisas que nós já estamos fazendo. Então, nós montamos um calendário de 3 grandes reuniões públicas. Nós queríamos fazer audiência pública, entretanto, juridicamente, a audiência já teria que apresentar alguma proposta concreta de ações e não era exatamente o objetivo neste momento. O objetivo nosso, e estivemos em discussão preliminar com outros parceiros, de fato o de levantar a questão e agir com um espírito cautelar, ou seja, como fazemos com os eventos críticos ligados à escassez hídrica, queremos também trabalhar o oposto, que serão os eventos com cenários de enchente. Portanto, nós definimos a primeira reunião pública para o dia 31 de agosto, este mês, em Propriá. A segunda reunião, no dia 17 de setembro, em Petrolina, no Submédio, e a terceira reunião, no dia 26 de outubro, seria em Pirapora. As 2 reuniões, no Baixo e no Submédio, nós faremos em parceria mais direta com a CHESF e com a nossa Câmara de Articulação Institucional, CTAI, os governos de Alagoas e Sergipe, através de suas secretarias de Meio Ambiente, com os parceiros de Pernambuco na reunião de Petrolina e com a CEMIG, parceiros do governo de Minas Gerais e prefeituras, evidentemente, que são o público-alvo principal. Faremos isso no Alto São Francisco. Ainda não entramos em contato direto com a CEMIG sobre a organização desse evento, mas iremos fazer em breve. E ainda hoje nós vamos expedir os convites para todos os parceiros. Quero dizer que o público-alvo principal, volto a dizer, serão os municípios do Baixo, do Submédio e a jusante de Três Marias, porque cabe a eles, legalmente, a tutela sobre uso e ocupação do solo. E é evidente que eles serão importantíssimos nesse aspecto. Aqui, para a reunião do dia 31 de agosto, nós fechamos a seguinte desdobramento da audiência, que deverá ser apenas em um dos horários do dia, que seria uma abertura, evidentemente, rápida, e depois, a cargo da CHESF, no caso dessa primeira audiência, estaria um histórico sobre a operação dos reservatórios e históricos das enchentes, para que todas as pessoas fiquem, digamos assim, conscientes de que o fato de termos uma
uma seca prolongada, não quer dizer que as enchentes não irão ocorrer, quer dizer, evidentemente é uma falsa impressão que poderá custar, evidentemente, muito caro. Então, seria, primeiro, digamos assim, uma palestra sobre como funcionam os reservatórios, quais são suas regras de operação e o histórico das enchentes. Em segundo lugar, ainda aí já sobre a responsabilidade da chefe da Agência Nacional de Águas, apresentar o que existe de mapeamento das áreas inundáveis no submédio e Baixo São Francisco. Em terceiro lugar, serão exposições de 30 minutos, com uma tolerância de mais 10 minutos, mas em terceiro lugar, aí já sob a responsabilidade da Defesa Civil Nacional, o estado da arte da mobilização para enfrentamento de cheias. E em seguida, compartilhando o mesmo tema, estado da arte de mobilização para enfrentamento de cheias, com as associações dos municípios, na primeira audiência de Sergipe e Alagoas, na segunda audiência de Bahia e Pernambuco e na terceira de Minas Gerais. Então, essa seria a programação, não é? E nós vamos, evidentemente, no submédio e ajusante de Três Marias, fazer os contatos. Mas essa primeira audiência já está planejada. Eu gostaria apenas de consultar todos, porque a nossa ideia seria que ela tivesse início às 10 da manhã e um término às 13 horas com coffee break e uma tolerância aí, para 1h30 da tarde, se for o caso, porque é uma outra proposta de fazer à tarde, às 14 horas. Só que à tarde poderá levar as pessoas a terem que viajar durante a noite. E nós só um minuto preferindo fazer isso durante a manhã. Tá, continue. É porque ela percebeu que estava... tinha aí um barulho. Então, a nossa proposta, talvez eu, pessoalmente, consideraria que às 10 da manhã daria tempo de todos chegarem a apropriar, aqui no Baixo São Francisco, as distâncias são menores do que no submédio e, sobretudo, no alto, mas eu faço essa consulta porque o único detalhe será a fixação da hora, se às 10 horas ou às 14 horas. Agora, nós vamos fazer toda uma mobilização, vamos contar com as secretarias de Estado, de Meio Ambiente, de Sergipe e Alagoas, para que nos ajudem a mobilizar os municípios, mas aí não serão só os municípios. Nosso público-alvo são as pessoas que ocupam os perímetros de inundação aí. Aí, nesse caso, vamos tentar contatos com as associações de bares e restaurantes, com as empresas de navegação, com o pessoal que faz aquicultura, os tanques e redes, enfim, todos aqueles que de uma maneira ou de outra ocupam, mesmo que provisoriamente, essas áreas, e quero mais uma vez justificar isso pelo seguinte: nós acompanhamos aqui, com pouco aumento de vazão, isso já causou, evidentemente, certo desconforto, e isso com muito pouca coisa, porque nós entendemos, evidentemente, que na operação aí da geração de energia, às vezes, evidentemente, o sistema demanda, como já demandou recentemente a CHESF, em algumas horas, em alguns momentos, uma certa elevação da defluência, e com 800, nós estamos atualmente com 600 metros, mas às vezes quando chega já em 900, 1.100, aí você já tem relatos de pessoas que tiveram problemas com embarcação, enfim, porque
É claro que, às vezes, a operação é de emergência, mas isso não chega a causar nenhuma catástrofe, evidentemente, sempre que há possibilidade, né, da chefe fazer o chamamento anterior, né, mas a gente pode melhorar tudo isso no contexto desse trabalho. Agora, isso é, evidentemente, digamos assim, brincadeira de criança, frente, evidentemente, a uma enchente que os 6 mil metros cúbicos, 8, historicamente já chegou até a 16 mil, há muitos e muitos anos atrás, mas é evidente que, por isso que vamos fazer o histórico desses eventos todos, mas o que resta para, evidentemente, como nosso dever conjunto de todos aqui, é claro, é trabalhar com todos os cenários, mesmo os mais improváveis, né? Porque vocês sabem que quando você trabalha com energia nuclear, mesmo os países como o Japão mais preparados, que estudaram as opções mais remotas, como foi o caso de Fukushima, e nem por isso, evidentemente, por um detalhe que ninguém havia pensado, é evidente que o tsunami causou problemas. Não é, evidentemente, o nosso caso atualmente, mas digamos que com 8 mil metros cúbicos por segundo, as comportas já deverão ser abertas. E se vier muito mais água do que isso, mesmo que haja, né, uma previsão antecipada, né, não sabemos, às vezes, qual será essa antecipação, ninguém é evidente, mas mesmo contudo, ainda assim nós teremos problemas, porque há projetos, e aqui citou-se o caso de Telha, aí do lado de Sergipe, onde com dinheiro público estão fazendo aí obras, né, na orla, se eu não me engano, uma praia de lazer, nada contra, evidentemente, esse espaço, mas estará exatamente, né, no contexto aí dessa área. Né? É uma coisa a se, digamos assim, a se analisar, investigar, até para fazer um apelo aos governos, aos municípios que evitem, evidentemente, esse tipo de ocupação, porque a gente sabe que não é razoável que, havendo tempo, você não haja com antecedência, e a gente sabe muito bem que a seca prolongada cria problemas a muito longo prazo, mas as cheias não. E não é justo que a gente já sofre tanto com a seca e depois vamos sofrer com o reverso dessa medalha. Então é isso, eu espero que todos contribuam, porque essa não é uma ação do comitê, essa foi uma ação que tratada aqui nesse conjunto, e o comitê ficou então com o dever de dar a logística, de marcar o calendário e tal, mas evidentemente que vamos precisar, sobretudo, da Defesa Civil para nos apresentar tanto a dos estados como a nacional, espero que a nacional coordene isso, de nos apresentar o estado da arte, de como estão as comissões, né, de defesa civil nos municípios, como é que os municípios estão colaborando, sabemos das fragilidades dos municípios nesse aspecto, e com a agência nacional e com as empresas hidrelétricas, e aí, incluindo aí também o operador nacional do sistema, sobre como é o histórico disso, não é? Como é que essa coisa funciona. A gente sabe que tem protocolos, mas esses protocolos, quanto mais de conhecimento público, melhor, porque as pessoas, evidentemente, precisam saber como o sistema funciona. Então, a ideia, só para concluir, é exatamente essa, fazer uma avaliação, um balanço geral, e a partir, então, dessa reunião, como nós vamos tratar sistematicamente essa questão, de fato, que todos aproveitem, né, este momento para nos preparar, né? Eu acho que é assim que todos os países desenvolvidos fazem. Não podemos esquecer que, por falta de planejamento e preparação, o nosso Brasil perde muito dinheiro com isso, né? Conta-se aos bilhões, né, o que já tivemos de gastar aí com a questão das estiagens prolongadas, mas também os prejuízos anuais com enchentes, não só
é evidente no caso aqui que nós estamos tratando, mas sobretudo em todas as regiões, até na região norte, na Amazônia, a questão das enchentes tem causado muitos prejuízos. A gente sabe que é uma época de extremos climáticos, né? São secas prolongadas e enchentes pontuais, rápidas, muito destrutivas. Temos visto o que aconteceu lá em Santa Catarina, vimos o que aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro, só para citar 2 exemplos em que os prejuízos não foram só materiais, foram vidas humanas. Enfim, então a ideia é essa, é uma coisa que nós vamos fazer, não precisa, evidentemente, né, nesse primeiro momento de grandes análises, porque eu acho que os protocolos já existem, então a ideia é mobilizar o público-alvo, serão reuniões públicas, mas a gente precisa exatamente chamar quem? Donos de bares, donos de restaurantes, né, empresários da aquicultura, né, os municípios, para saber se estão construindo coisa de alvenaria nessa área que é inundável, né, chamar evidentemente os navegantes também, quem tem barcos, quem tem lanchas, quem tem vapores, etc. Vapores não, porque é a coisa muito maior. Enfim, então, essa é a ideia, e ainda hoje os senhores todos deverão, e senhoras, receber então os ofícios estaremos aqui no comitê e na agência festiva em Belo Horizonte e no comitê em Maceió, à disposição para dirimir dúvidas, para combinar como faremos essas mobilizações. Muito obrigado. Ok, obrigado. Em princípio, ANA, ONS e CHESS vão se articular também para ver a questão das apresentações, né? Porque normalmente vai ter uma apresentação mais genérica por parte do ONS e a ANA e CHESS complementam nas suas áreas de atuação, né? Mas isso, entre nós, vamos referendar uma sistemática. Eu pediria apenas que, por questões de logística, a opção que você deu de 10 horas, terminando por volta de 1 hora, é a melhor, porque permite o deslocamento e o retorno, né? Essa é a experiência que a gente tem, pelo menos para apropriar. Essa reunião, a primeira, ser às 10 com o término por volta de 1 hora, porque a pessoa pode sair de Brasília no dia anterior, dormir em Aracaju, de manhã ir para apropriar e retornar por Maceió. É uma longa viagem, mas de toda maneira é possível fazer conciliando em 2 dias isso. Bom, alguém teria alguma consideração adicional a fazer? Eu tenho uma proposta apenas de ver com o ONS se nós podemos, na próxima reunião nossa aqui, fazer uma apresentação para esse grupo que está aqui sobre o que é um plano anual de prevenção de cheias. Então, da Bacia de São Francisco, claro. Eu sei que o desse ano ainda não está pronto, mas as alterações de um ano para outro não são significativas e, se for o caso, podemos apresentar o do ano passado que estava pronto. Então, depois, ONS, é possível fazermos essa apresentação na próxima reunião para todo esse grupo aqui, uma apresentação mais genérica do que é um plano de prevenção de cheias? Sim, Joaquim, sem o menor problema, a gente pode apresentar, inclusive, os valores desse ano já estão ali, já foram calculados, então só falta a aprovação, né? A gente poderia apresentar os valores do ano passado, que já estão aprovados, foram praticados, né? E poderia apresentar alguma coisa em termos gerais de como se calcula, como se faz o cálculo dos volumes de espera, não tem o menor problema. Guilhão, os valores desse ano já estão, inclusive, só atualizando, Guilhão, já estão ok, viu?
Já estão fechados. com a chefe civil. Esse é um detalhe que a gente mostra, mas não varia muito pouco de um ano para outro. Então, a gente pode até só comentar aqui qual o valor que era o ano passado e qual é o valor que está previsto para esse ano. Então, já há um compromisso nosso de, na próxima reunião, fazer uma apresentação conceitual sobre o plano de cheia. Essa segunda parte, que é a parte que nós temos, que aí depois a gente vê com a CHESS como fazer, que os mapas de área de inundação, esse tipo de coisa, a gente pode ver depois, tá? Bom, nessa lógica aí, alguém gostaria de ter alguma coisa adicional a comentar? Joaquim, só esqueci uma coisa. Depois aí o Sergipe. Alô? Sim. Alô? Diz, Anivaldo. Não, eu queria saber se tem alguém da Defesa Civil Nacional acompanhando aqui. Eu gostaria de ter a ajuda da Ana aí para fazer esse contato com a Defesa Civil, para a apresentação que eles poderão fazer em conjunto com as defesas civis aí de Alagoas e Sergipe nessa primeira audiência. Ok, a gente faz esse papel de intermediação com a Defesa Civil Nacional, tá? Ok, obrigado. Ótimo. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Ailton Semar Sergipe, Joaquim. É só Sim, uma por favor, pergunta, só para fazer uma perguntazinha rápida aí ao comitê, se essa reunião que vai haver aqui em Petrolina já tem data, desculpa, se já tem horário e local. Se já tem alguma definição disso? Não, tem a data, seria 17 de setembro, mas ainda não tem local, nem hora. Estamos aceitando sugestões. Vamos trabalhar aí com quem já está encarregado disso, é o professor Julianelli, que é o reitor aí da Universidade do Vale do São Francisco, que é o coordenador da nossa Câmara Consultiva do Comitê aí no Submédio. Mas estamos aceitando, me parece que havia uma sinalização de fazer no auditório da própria universidade, mas se tiver outro local mais acessível, enfim, ainda vamos tratar. Mas dia 17 de setembro, e aí eu não estou recolhendo também sugestões de qual seria o melhor horário, se pela manhã ou à tarde, né? Enfim. Porque os voos também aí, para quem vem de fora, não sei como é que estão os voos aí de Petrolina, né? Enfim, mas está em aberto ainda, aceitamos sugestões. Ok, bom... Joaquim, Ailton Rocha, Semar. Ailton, por favor, agora. Então, Joaquim, essas audiências aí divulgadas pelo Anivaldo, nós consideramos da maior importância. Então, até mesmo por dever de ofício, aqui em Sergipe, nós vamos fazer uma ampla mobilização com todos os atores envolvidos, principalmente aí envolvendo a Defesa Civil Estadual e dos municípios da área de risco, para que a gente possa fazer essa audiência, porque é necessário que nós aqui no Baixo passemos a trabalhar de forma proativa com relação a essas questões. De sorte que eu quero aproveitar, eu não sei se Anivaldo já tem definição de local, mas como sugestão, eu acho que o auditório do Colégio Nossa Senhora das Graças, em Propiá, é provável que seja o local ideal para que a gente possa realizar essa audiência no dia 31 de agosto. Ok, esses detalhes eu só pediria que fosse pela manhã, como ficou acordado, para facilitar o translado de quem vier de fora, de Brasília, do Rio, de outras regiões, né? Então é melhor ser de manhã. Mesmo que tenha que dormir um dia em Aracaju, com certeza. Bom, alguém tem mais alguma consideração sobre essa? Sim. Não, se você vai abrir aí o microfone para outros assuntos, se me permitir, não, eu só queria fazer sequência. Na sequência, mas vamos encerrar só essa parte agora de cheias, essas coisas aqui, para a gente entrar para assunto de natureza geral. Alguém mais gostaria de comentar sobre cheias? Não. Não. Bom, então vamos para assuntos de natureza geral. Alguém que gostaria de comentar alguma coisa? Pode ser?
Agora sim. Eu só queria fazer uma abordagem a respeito do que nós debatemos no passado, nas últimas reuniões, em relação à questão do Dia do Rio, aquela proposta que nós debatemos. E o entendimento que a gente tem é que agora, no mês de agosto, a gente voltaria a fazer algumas avaliações do sistema e, sendo o caso, a gente voltaria a debater também aquelas propostas que nós colocamos anteriormente. Só queria lembrar isso e ver a possibilidade da gente já, na próxima reunião, já que nossos encontros agora são quinzenais, nós só teríamos mais a próxima reunião agora Nós só teríamos a próxima reunião agora no dia 20 para tratar desse assunto, Joaquim. Então eu queria solicitar para que a gente, na próxima reunião, voltasse a abordar esse tema. Não sei se os meninos aí têm alguma observação a fazer. Deixa eu lhe comentar sobre esse assunto. Obrigado. O Patrick, que é nosso superintendente adjunto de regulação, está aqui e vai explicar algumas reuniões que já estão programadas e, se for o caso, vocês se incorporarem nela, né? Então, Patrick. Bom dia. Está agendada para o dia 9 de agosto, que é quinta-feira dessa semana, uma reunião da Câmara Técnica de Outorga e Cobrança do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. E na pauta dessa reunião foi incluída a discussão sobre o Dia do Rio. Então, eu aproveito a oportunidade para divulgar a marcação dessa reunião e para convidar o representante aí do Nilo Coelho e outros interessados no assunto para participar dessa reunião. E, enfim, nessa reunião nós vamos discutir a questão do Dia do Rio, entre outros assuntos. A reunião vai ser realizada aqui na sede da ANA, a partir das 9 da manhã dessa quinta-feira. Eu não sei informar com relação ao equipamento de videoconferência, precisa ser verificado junto ao pessoal do comitê que está organizando a reunião. Mas presencialmente, quem gostaria de participar vai ser aqui na sede da ANA, depois pode pedir o endereço aqui para o Guto que ele passa. Ok? Obrigado. Eu não sei se vai ser nessa sala, que eu não estou acompanhando mas dependendo da sala que for, é possível colocar em videoconferência, mas eu não sei qual é a sala que vai ser. Se puder abrir, Joaquim, para que a gente possa participar através de vídeo, facilita bastante, né? Questões de custo, inclusive, aí, se for caso, podem ir todos. Eu sei. Então, eu pediria apenas que vocês entrem em contato com quem está organizando, porque eu estou entendendo que aqui na ANA é a SAS, né? É a Peixe Vivo que está organizando. Então, então pediram uma sala para a ANA disponibilizou essa sala. Eu não sei se, quando foi pedida a sala, foi informado que teria necessidade de equipamento e a questão da videoconferência. Então, eu coloco no sentido de que a Peixe Vivo, que está organizando e convidando as pessoas, vocês devem ter acesso telefônico, esse tipo de coisa, e nós vemos como fazer, né? Então, acho que o Peixe Vivo ainda está conectado. Sim, Joaquim. Então, você poderia dar o seu telefone aí, ou algum contato seu, para as pessoas poderem contactar com você, no sentido de detalhes operacionais sobre a reunião, né? Ok, então, contato telefônico 031 3207 8500. Deixa eu fazer uma observação. Se essa reunião ela vai ocorrer ainda no dia 9, e se não foi pretendido, ou se não foi planejado para que fosse feita essa reunião através de videoconferência, eu queria pedir para que vocês, porque eu acho que tem tempo, né, para fazer alguma modificação do ponto de vista estrutural, porque, veja, vai falar sobre um tema que é de extrema importância para que os distritos de irrigação participem. E é complicado, se você vai marcar uma reunião agora, né, para que a gente tenha que se deslocar para Brasília, se pode fazer essa reunião através de conferência, até porque nós já fazemos isso, eu queria pedir que fosse feito nesse sentido. Obrigado.
Ok, a agência Peixe Vivo com o setor nosso que organiza, da SAS, vai ver então as partes mais operacionais de abrir um link de videoconferência, tá? Aí ela dá um número, igual como tem na nossa sala daqui de crise, tem um número que você já tem, porque nós mantemos o mesmo número, mas possivelmente vai ser um número diferente, esse tipo de coisa. Então é importante que vocês mantenham contato com a agência Peixe Vivo, que por sua vez vai manter contato com a Ana, com o setor responsável, para ver essa questão de videoconferência, tá? Em princípio, sempre é possível, né? Possível porque a sala da diretoria, que vai ser o local da reunião, ela conta com equipamento de videoconferência. Então, eu acho que é possível, desde que é programado com antecedência, né? Bom, alguém mais gostaria de ter algum assunto de natureza geral que gostaria de conversar nesse momento? Alô, Joaquim. Sim, por favor, Anivaldo. Olha, eu só quero chamar a atenção que a Câmara Técnica de Outorga e Cobrança é uma Câmara auxiliar do Comitê. E, evidentemente, que essa é uma falta de informações. Não quer dizer que a Câmara Técnica de Outorga e Cobrança vai, evidentemente, estabelecer nenhum parâmetro nessa questão do Dia do Rio. Quem estabelece parâmetros sobre a questão do Dia do Rio, em nome do Comitê, é a diretoria colegiada. É evidente, você pode sempre discutir, tá? Por enquanto, o Comitê mantém uma posição cautelar em relação a isso. Evidentemente, acompanhando com muita atenção o que a Agência Nacional de Águas vai determinar sobre isso, porque se você, evidentemente, discutir essa questão de eliminar nesse momento, no meio ainda de uma situação crítica, essa medida de restrição de uso, você pode suscitar outras demandas de aumento, não é, da vazão da afluente, principalmente na questão do Baixo São Francisco. Então, nós não consideramos, discutir sempre se pode, mas nós achamos que não é ainda esse o momento evidente de você... já foi feita uma flexibilização, porque era semanal, passou a ser quinzenal, mas nós achamos que ainda não chegou o momento de colocar essa discussão nesses termos aí e tal. E do nosso ponto de vista, é claro que lá se reúnem, não é, as pessoas que constroem aí uma opinião, mas é uma Câmara auxiliar. Evidentemente que poderá parecer que o Comitê está, digamos assim, incentivando isso. Nós não estamos, né, em termos de tomar alguma medida diferente do que está aí, a não ser que seja para debater, evidentemente, ouvir as diversas razões. Só quero chamar a atenção para isso. Ok, você tem razão, não é deliberativo essa reunião. Agora, como abertura para discussão, sempre é possível discutir em qualquer assunto, né? É isso que eu entendi. Bom, alguém mais gostaria de comentar? Joaquim, só para fazer um esclarecimento, esse tema do Dia do Rio, eu queria que você pudesse me explicar qual é a relação que tem o debate do Dia do Rio com a Câmara Técnica de Cobrança, porque eu penso que essa decisão de mexer em relação à dinâmica do Dia do Rio afeta esse colegiado. Então eu entendendo que... explicar primeiro que a gente não pauta câmaras técnicas do comitê. Esse assunto foi colocado e nós vamos participar como convidados. Então, nós participamos sempre que solicitados de alguma coisa relativa às ações da própria agência. Então, a Câmara achou por bem pautar, entre outras coisas, a reunião não é só para discutir isso, tem outros assuntos, naturalmente, que devem ser discutidos, e esse vai ser um assunto a mais que vai ser discutido na Câmara, e eu imagino que até para nivelamento dos membros da Câmara sobre o que é o Dia do Rio, como é que se procede, avaliações e tudo mais. Então, esse é o ponto. E nós, claro, estamos abertos, e você tem razão, no aspecto de que nós nos comprometemos a discutir sempre que possível essas questões relativas à operação do sistema. E, a partir de nossas avaliações, nós vamos, na próxima reunião, dia 20, fazer algum tipo de consideração sobre esse assunto. Mas
colocamos somente para conhecimento de todos que teria essa reunião da Câmara Técnica, já que alguns de vocês também vão participar dessa reunião como representantes legais dos estados, das associações e tudo mais, né? Então, esse é o ponto da discussão, tá? Então, nós somos, nesse caso aí, convidados, tá? Bom, nossa próxima reunião, ela está agendada, como nós ficamos acertados, 15 em 15 dias, dia 20, não se espera nada de diferente nesse meio termo, mas na próxima semana, como estamos fazendo sempre, encaminhamos as duas apresentações que seriam feitas aqui, a do CEMADEM e a do ONS, para que todos fiquem acompanhando semanalmente o que está se passando na bacia. Então, essa é a nossa programação futura, dia 20, tá? E gostaríamos, então, de agradecer a presença de todos e convidá-los para a nossa próxima reunião, dia 20. Muito obrigado.